Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 18. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é um homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que o Senhor abençoe a palavra e aplique ela ao nosso coração. Meus irmãos, o começo desse trecho que nós lemos, ele explica um pouco do porquê foi necessário Jesus vir para fazer a propiciação pelos pecados e para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouco do contexto do livro de Hebreus. Hebreus foi um livro escrito, ninguém sabe, né, quem foi que escreveu. Há certas hipóteses, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo. Enfim, ninguém sabe, tem certeza de quem escreveu as epístolas aos Hebreus. Mas a gente sabe que Hebreus foi um livro escrito aos judeus convertidos na dispersão. A gente sabe que depois da perseguição de Jerusalém, os cristãos se dispersaram ao redor de Samaria, os confins da terra. E esse livro, especificamente, foi escrito aos hebreus, né, na palavra literalmente, que estavam sendo perseguidos. Então, eram os hebreus, antigos judeus, que foram convertidos ao cristianismo e estavam sendo perseguidos na dispersão. Esses hebreus, eles estavam sujeitos a sofrimento e vergonha por sua confissão de Jesus. Por isso, eles se viam tentados a cair em incredulidade, ou seja, havia dúvida na mente deles em relação a se Jesus de fato era Deus ou não, e retroceder à fé, voltar aos costumes judaicos, né, que todo o povo que os perseguiam eram judeus. Então, a perseguição vinha de judeus e afirmava: Jesus não é Deus. Então, retroceda à fé, volte aos costumes judaicos. Hebreus tem esse contexto, é escrito para pessoas que estavam sendo perseguidas por isso. Então, eles estavam sendo tentados a voltar aos costumes judaicos, à sombra do que se revelou em Cristo. Tudo o que foi revelado em Cristo, eles estavam sendo tentados a voltar a toda essa sombra. E estimulados a desistir da peregrinação rumo ao descanso, rumo à cidade de Deus. Então, o contexto é esse: os hebreus estavam sendo tentados a voltarem aos costumes judaicos. Irmãos, lembrando também que é um estudo e qualquer em dúvida é com o pastor, e qualquer acréscimo pode falar também, né?
Tô brincando, pode falar dúvida também, depois a gente vê o que passou de qualquer forma. O Miquel está ali também. O aspirante Rick. Enfim, o livro, ele exorta a perseverarem, aqueles que estavam sendo perseguidos, a perseverarem na peregrinação da fé, que foi firmada na Nova Aliança, justamente aquilo que foi lido aqui no começo da liturgia, que ele veio, fez a propiciação de pecados e voltou para a destra do Pai, onde ele intercede por nós. Então, de fato, essa é a Nova Aliança. Então, o autor de Hebreus, ele tem um saber, a gente pode ver, né, comprovar pela leitura de Hebreus, que ele tem um apurado saber no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Todo aquele sacrifício listado lá em Levítico, sobre a propiciação, do que os sacerdotes faziam, qual era o protocolo todo. Então, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele tinha um rebuscado saber nisso, em todo o sistema do Antigo Testamento. E ele sabia muito bem que esse sistema todo do Antigo Testamento era uma sombra daquilo que haveria de acontecer, que aconteceu, no caso, que foi Jesus vir. E, por isso, ele vai aqui trazer uma apologética, que é a defesa da fé, né? Olha só, eu sei muito bem como é que é o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, mas, olha, vocês estão sendo perseguidos e estão sendo tentados a voltar para tudo isso. Mas eu digo, tudo isso, né, aqui, contextualizando Hebreus, tudo isso foi só sombra do que veio acontecer. Nós vimos o que aconteceu. A sombra de tudo já foi revelada. Então, não voltem, não regressem à fé, não voltem aos costumes judaicos, aos sistemas judaicos. E aí ele vem aqui trazer três afirmações sobre Cristo, que nós já conhecemos, né? Já é de nossa familiaridade. Ele vem trazer os três ofícios de Cristo. Jesus como profeta, Jesus como rei e Jesus como sacerdote. E aí, Jesus como sacerdote é que nós iremos focar neste estudo, né? Então, Jesus tem três ofícios, profeta, rei e sacerdote, e hoje nós iremos tratar de Jesus como sacerdote. Então, resumindo, por que foi escrito o livro de Hebreus, para quem foi escrito o livro de Hebreus, e o que o autor de Hebreus queria com essa carta, né? Então, dar um ânimo às pessoas que estavam sendo perseguidas, que se viam tentadas a voltar aos costumes, ao sistema de sacrifício judaico. Então, vamos lá falar sobre Jesus como sacerdote. Por que Jesus é o nosso sacerdote, um único? O breve catecismo de Westminster, na pergunta 25, diz assim: como Cristo exerce as funções de sacerdote? A resposta é: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício, ou seja, sacrifício vicário, uma única vez, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e por fazer contínua intercessão por nós. Ou seja, ele veio, fez um único sacrifício, satisfez a justiça divina, nos reconciliou com Deus, nos fez justos, justificados com Deus, e ele voltou ao Pai, está à direita de Deus Pai, onde faz contínua intercessão por nós. E aí a gente entender por que Jesus fez isso, por que ele veio, se entregou e voltou, e ressuscitou, foi ao Pai. A gente pode começar entendendo isso buscando um pouco do Antigo Testamento. Como é que era feito o sacrifício no Antigo Testamento, né? Como é que o Senhor Deus estabeleceu a purificação dos pecados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Bom, o Senhor Deus estabeleceu da seguinte forma, né? A Moisés e ao povo hebreu. A expiação em Israel começava pelo sacerdote e sua casa, que oferecia um novilho em sacrifício pelo pecado, né? Um animal puro. Em seguida, eram tomados 2 bodes, e um deles seria enviado para o deserto, como emissário, que era uma representação de levar o pecado do povo, levar o pecado dos hebreus para o deserto, para longe, e o outro bode era sacrificado, e seu sangue era aspergido no propiciatório. O propiciatório que ficava dentro da arca, dentro do templo, né? E esse sangue que era aspergido no propiciatório, ele cobria o pecado do povo. Esses acontecimentos que eu acabei de dizer, era feito pelo sacerdote, né, uma vez ao ano, no chamado Yom Kippur, pelos judeus, que é no dia 10 do 7º mês. Nesse ano, se eu não me engano, eu acho que é no dia 24 de setembro, que é o Yom Kippur dos judeus, né?
no calendário israelita, que era chamado o Grande Dia do Juízo. Então, eles ainda realizam isso, né? Os judeus, por exemplo, ainda creem nisso, ainda realizam o chamado dia, ainda é comemorado o dia de Yom Kippur, que era o grande dia do juízo, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiação. A gente falou sobre os sacerdotes. Quem instituiu essa função dos sacerdotes foi o próprio Deus, que tinha a função sacerdotal, que era toda aquela... O Salmo 133 vai falar um pouco sobre o óleo que cai sobre a barba de Arão. Então, era todo um processo de purificação dos sacerdotes para realizar a purificação do povo, no caso. Então, não era qualquer um que podia entrar na Arca da Aliança. A gente vê histórias e relatos da palavra, né, de que diversos sacerdotes entravam dentro do tabernáculo e carregavam sinos, né, para que, se ele não mais fizesse barulho, as pessoas que estavam fora o puxavam, porque ele havia morrido, havia sido funilado, enfim, pelo próprio Senhor, né, pelo pecado do povo. Então, haviam representantes do povo, que eram os sacerdotes, e de Deus na terra, que eram sacerdotes, responsáveis por fazer essa expiação. O que nós precisamos entender é isso, que haviam responsáveis por fazer essa expiação e perdão de pecados pelo povo. Então, esse era o sistema no Antigo Testamento. No período do chamado Yom Kippur, que é dia do perdão, ou expiação, o sacerdote tinha a função de, um ano, purificar de seus pecados, primeiramente, pedir purificação pelos pecados do povo, entrar no Santo dos Santos, rasgar o véu, pegar o sangue dos cordeiros sacrificados, como eu disse que era um cordeiro sacrificado, e era aspergido sobre o principal símbolo da presença de Deus no meio do povo, que era a Arca da Aliança. Então, resumindo, esse era o sistema de perdão de pecados no Antigo Testamento. Era um sistema que era do povo para Deus. Era um povo buscando o perdão de Deus, né? O sacerdote fazia suas funções, pedia perdão a Deus e era direcionado a Deus. Então, precisava de uma obra, toda aquela obra de purificação dos sacerdotes, a obra de sacrifício dos cordeiros, a obra de entrar no Santo dos Santos, que era a parte mais perigosa, e de aspergir o sangue sobre a Arca da Aliança. Então, a gente já entendeu o sistema do Antigo Testamento. Esse era o sistema do Antigo Testamento de perdão dos pecados. Tudo isso foi sombra da Nova Aliança. Por isso que depois a gente vai entender por que Cristo veio e sacrificou-se no lugar desses animais que eram imolados. Sombra da Nova Aliança também tem como sinônimo a palavra tipos, que no grego significa figura, né? Então, é algo que representa. O Antigo Testamento representa não só o sistema de expiação, mas todo o Antigo Testamento, se a gente for pegar coisas importantes, enfim, como até a própria posição dos elementos na Arca da Aliança, são sombras do Novo Testamento. E tipos, né? Figuras. E aí a gente vai para Hebreus, capítulo 8, vou pedir para que os irmãos abram, e eu peço para que um dos irmãos leiam. Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Um dos irmãos podem ler. Pode ler. Os quais ministram em figura e sombra, quando estava para construir o tabernáculo, pois dizei, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte.
Isso, até o 6. E aqui a gente consegue perceber qual é a diferença do Antigo Testamento, dos sacerdotes do Antigo Testamento para Jesus. No versículo 2, diz: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem, e aqui tratando de Jesus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. No versículo 4 diz: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons sagrados à lei, os quais ministram, e aqui é o ponto, que a gente tem que perceber, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E aí, o próprio título desse capítulo diz assim: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então, isso aqui, como eu disse, é uma defesa da fé de por que Cristo é superior ao sistema do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento era só sombra do que viria. E a gente tem que lembrar, meus irmãos, que os hebreus estavam sendo perseguidos. Eles não eram cristãos, não tinham isso tudo em mente. Eles não tinham a mentalidade do sacrifício bem formado, igual nós temos hoje em dia. Nós oramos ao Senhor por meio de Jesus. Os hebreus não tinham essa mentalidade, eles estavam sendo perseguidos e tentados a voltar ao sistema antigo. Então, por isso, o autor aos hebreus, ele vai dizer isso, que tudo no Antigo Testamento era uma forma, era um tipo e uma sombra das coisas celestes que haviam de ser reveladas. Apesar de toda essa purificação que os sacerdotes faziam, outra coisa também que nós devemos levar em consideração, esses sacrifícios continuavam sendo imperfeitos, pois eram homens imperfeitos. Então, a gente até vai ver mais para frente que o Cordeiro que vem, Jesus Cristo, é o homem que consumaria todas as coisas. Seria um homem perfeito e não mais imperfeito, como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Dado todas essas questões, a gente pode entender que Cristo é mais que a sombra, Moisés e a antiga aliança. Novamente, Cristo é mais que a sombra do que Moisés, muito mais do que Moisés, e do que a antiga aliança. O livro de Hebreus vai tratar disso, em Hebreus capítulo 5, eu vou ler para os irmãos, versículos 7 ao 10. Vai tratar disso no capítulo 5, versículo 7, onde ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo foi nomeado por Deus como um sumo sacerdote, por conta da sua perfeita obediência. É o que esse capítulo diz aqui. Ok. Então, qual é a diferença entre o sacerdote, no Antigo Testamento, e o sumo sacerdote, que é Cristo? A gente pode ver algumas coisas. Uma delas eu já citei, que foi a questão do sacrifício perfeito. Cristo ofereceu o sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 26 ao 8, diz assim: com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, essa aqui é a primeira diferença que nós conseguimos ver entre os sacerdotes do Antigo Testamento e o sumo sacerdote: a perfeição do sacrifício. Sem mácula, como ele diz aqui, sem mácula, separado dos pecadores, inculpável e santo. Então, essa foi a necessidade de Cristo vir e se tornar o único sacerdote. Então, essa também é a diferença entre o sumo sacerdote e os sacerdotes
que faziam a expiação no Antigo Testamento. Cristo é instituído por Deus para se oferecer como sacrifício pleno. A partir de Cristo, não mais se necessitaria de sacrifício de animais, de todo esse protocolo de encaminhar o animal ao deserto, porque o sacrifício de Cristo seria único e perfeito. Em Hebreus capítulo 10, novamente em Hebreus, ele vai dizer no versículo 11 bem assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E aqui nós vemos Cristo como o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício único e vicário, como eu acabei de dizer. Nesse final do versículo, como eu leio aqui, no versículo 17, na verdade, diz que de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. E aí antes diz que todos os dias os sacerdotes realizavam sacrifícios. Essa também é a principal diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício feito por Jesus Cristo. É um sacrifício único e vicário. Então, relembrando, o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, não tem mácula nem pecado, ele é único e vicário, não precisa, a partir de Cristo, de mais sacrifícios de animais, etc. E na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, no parágrafo 5, diz assim, sobre o perfeito sacrifício de Cristo: O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência, foi o que nós lemos antes, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Então, esse capítulo aqui da Confissão de Fé de Westminster exemplifica muito bem como é a importância do sacrifício de Cristo. Então, a diferença entre o sacerdote do Antigo Testamento e Cristo é que ele era perfeito, que ele foi único e vicário, e que ele era necessário. Era necessário que Cristo viesse e compadecesse de nossas fraquezas. Era necessário que ele sentisse a nossa dor para que depois nós tivéssemos a quem recorrer. Nós temos um sumo sacerdote que sofreu as nossas dores. Ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas angústias. A gente vê, quando Cristo está prestes a ser entregue, que ele sofre angústia, né? No livro de João diz muito disso, que o Senhor angustiou-se de coração. Isso aí pouco antes dos próprios discípulos ficarem angustiados. Então, nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, era necessário que ele viesse e tornasse, de fato, as coisas mais palpáveis para nós, como seres humanos e pecadores. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecar. E essa é a diferença entre nós e o próprio Cristo. E essa também é a diferença entre os sacerdotes do Antigo Testamento e Cristo. Os sacerdotes do Antigo Testamento também eram pecadores. Enfim, bom, nós sabemos como é que foi o sistema do Antigo Testamento de sacrifício. Qual a diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento em relação ao sacrifício de Cristo? E como nós podemos, de forma concreta, se beneficiar de toda essa questão da nova aliança? Qual foram os benefícios para a igreja, que a igreja conseguiu receber com esse sacrifício perfeito de Cristo? O que a igreja recebeu como benefício, como herança desse perfeito sacrifício? Bom, nós vemos diversos
benefícios que a igreja hoje, nós como igreja, a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília e diversas igrejas espalhadas no mundo, receberam a partir da nova aliança, a partir do sacrifício de Cristo. Muitas heranças e muitas promessas foram dadas à igreja. E a primeira delas é a promessa do descanso, né? A gente não mais tem que andar atemorizado ou perturbado por conta do nosso pecado. Não mais necessitamos de um sacerdote que também é pecador para levar nossos pecados a Deus. O nosso único intermédio é Cristo. Por isso nós recebemos o descanso. Nós recebemos, a partir da nova aliança, o chamado Dia do Senhor, que é o dia que nós somos lembrados das promessas de Deus, de quem é o Senhor e o nosso Salvador, o povo a quem Cristo comprou com seu sangue. Somos relembrados dos grandes feitos de Deus no Antigo Testamento, como a gente lê em Salmos, os grandes feitos de Deus pelo seu povo, a caminhada do povo de Israel. Mas nós somos lembrados principalmente de uma coisa, que é muito mais importante do que os grandes feitos de Deus, de que Cristo salva pecador como nós, que nós fomos resgatados por esse sacrifício perfeito. Então, esse é o primeiro benefício que Cristo legou à sua igreja, que nós tivemos como herança do Senhor, o descanso de que nós fomos resgatados e que o sumo sacerdote, ele fez um sacrifício perfeito. Por mais pecador que nós sejamos, pelo pecado mais grave que nós cometermos, o sacrifício de Cristo é muito superior ao nosso pecado. E não é pecador, o sumo sacerdote não é pecador como antigamente era. Então, nós alcançamos o descanso, nós recebemos o dia do Senhor, em que nós lembramos de tudo isso. Nós também ganhamos, como herança, a comunhão com os irmãos e a admoestação mútua. Nós recebemos o benefício de participarmos da Santa Ceia, de relembrarmos o sacrifício desse Cordeiro que foi entregue. Nós somos alimentados através da ceia, e nós conseguimos relembrar que o Novo Testamento foi a concretização do que era a sombra, o Antigo Testamento. Esse foi também um dos benefícios que nós recebemos. A palavra de Deus torna o homem nu, pois salva e condena. Nós não precisamos de aguardar uma vez ao ano, como é o chamado Yom Kippur, que eu disse para os irmãos, para que nós venhamos ter o descanso do perdão. Agora meus pecados são perdoados, né? Não, nós podemos ter acesso ao Pai diariamente para pedir que Ele nos perdoe por nossos pecados. Então, nós podemos descansar no Senhor. Então, vamos confiar nele, mesmo que enfraquecidos, que nós não fujamos da sua presença, porque é nele que nós encontramos descanso, é nele que nós encontramos segurança. Além do descanso, nós recebemos também, novamente, a segurança no sacrifício perfeito do sumo sacerdote. Nós, a partir da nova aliança, andamos em comunhão com Cristo e conseguimos perceber que é muito mais glorioso, muito mais benéfico andar em comunhão com Cristo, andar com Cristo, com os irmãos, do que nos entregarmos aos prazeres deste mundo. Pois Cristo traz a verdade para nós. Mesmo que não houvesse inferno para que nós pudéssemos escapar, a verdade continua com Cristo, né? Mesmo que não houvesse condenação, a verdade continuaria com Cristo. Então, nós recebemos o benefício da verdade, né? Mesmo que vá contra nossos desejos, nossas ambições, a verdade foi legada à igreja e continua sendo entregue à igreja através da palavra. O sumo sacerdote é amoroso, misericordioso e fiel para cumprir a sua palavra. Então, nele também nós conseguimos encontrar segurança para que o que ele falar e disser à tua igreja será cumprido, de fato. Assim como Deus prometeu no Antigo Testamento um sacrifício perfeito e foi cumprido, nós temos essa segurança também. Nós alcançamos também como herança na nova aliança, além do descanso e da segurança, a misericórdia de Deus, porque nós pecamos, nós vamos a Cristo e alcançamos misericórdia. E é engraçado, meus irmãos, porque geralmente, eu acho que nosso coração como pecador mesmo, nós tendemos a, quando nós pecarmos, nós nos afastarmos de Cristo. Eu pequei, não vou à igreja, não vou ler a palavra, porque me sinto impuro, não vou buscar a Deus, eu acho que é uma tendência. Mas a palavra do Senhor fala
que nós devemos buscar a Cristo a fim de alcançarmos a misericórdia. Então, quando nós estivermos mais fracos, sentindo de forma mais impura, é que nós de fato devemos procurar o sumo sacerdote, porque ele é poderoso, o sacrifício dele é muito mais poderoso do que qualquer pecado que nós cometamos. E aí nós conseguimos perceber a diferença no Antigo Testamento, que era o povo indo a Deus. Na Nova Aliança, é o Senhor Jesus que faz primeiro o sacrifício, e aí a partir disso, a partir desse sacrifício, nós nos achegamos, confiados no que já foi realizado, não no que ainda vai ser realizado, que é um sacrifício de um animal, mas um sacrifício perfeito que já foi realizado. Então, por isso, nós temos a segurança. Dessa forma, nós nos sentimos diferentes do povo hebreu, que estava desanimado, que estava sendo tentado a voltar às práticas hebraicas. Nós nos sentimos animados a prosseguir na caminhada, pois nós relembramos que estamos no mundo, mas não somos deste mundo, nós estamos de passagem. Então, essa é a segurança que Cristo traz ao seu povo. Ele traz o descanso, ele traz a segurança, e ele traz a nós a misericórdia pelo que foi feito, e não pelo que será. Além disso, a promessa máxima, a melhor promessa de todas, ele também legou à sua igreja. Quando nós lemos que ele voltou a estar à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, ele prometeu uma coisa, que é de fato a nossa esperança. É a esperança de cada um que está aqui, e é a esperança da igreja no mundo inteiro. Ele prometeu voltar e consumar o plano da salvação dos teus filhos que clamam por misericórdia, aos que participam dessa nova aliança. Então, a promessa máxima, o maior benefício que a igreja recebeu com a nova aliança, com o sacrifício perfeito de Cristo, foi participar da nova aliança, foi ser feito família de Deus, a ponto de que nós, apesar das lutas e tristezas e perseguições que o mundo traz, nós mesmo assim nos sentimos confiados e esperançosos, porque sabemos que o futuro nos reserva a vitória sobre todas as angústias, e a vitória sobre o inimigo maior do homem, sobre a morte, né? Nós tivemos aqui, no domingo, o velório da irmã aqui da igreja, esqueci o nome dela agora, não conhecia. Leonor, né? Leonor. Da irmã Leonor, e eu até falei com a Aline, que coisa maravilhosa, né? Que é uma coisa diferente dos velórios das pessoas que não têm o Senhor. É um momento que nós sentimos a vontade de cantar ao Senhor, porque uma alma foi ao céu. Uma alma voltou aos braços do Pai. Enquanto ela esteve aqui, o sumo sacerdote estava lá intercedendo por ela, à destra de Deus Pai. Mas agora, o melhor de tudo, ela está com Deus Pai, ela está com esse sumo intercessor, sumo sacerdote e esse intercessor. Então, tem diferença naqueles que são participantes dessa nova aliança, que são participantes da família de Deus, inclusive sobre a morte, que é o maior inimigo dos homens, do que aqueles que morrem sem o Senhor, do que aqueles que não têm acesso ao sacrifício eterno, ao sacrifício do sumo sacerdote. Que benefícios maravilhosos esses que nós ganhamos. De fato, são heranças que transcendem a nossa vida aqui, a nossa existência, e nos dá uma segurança de que a vida não acaba aqui, de que aquele que nós amamos, nós iremos reencontrar, se eles morreram no Senhor, e de que nós não seremos para sempre tentados pelo pecado, que creio ser uma perturbação diária, nós seremos propensos a pecar. De fato, chega um momento que nós não queremos mais pecar, e isso todo mundo sofre, inclusive Paulo sofreu isso. Ele fala na carta aos Romanos, se eu não me engano, que o mal que eu não quero, eu faço, mas o que eu quero, eu não faço, mas o que não quero, sim eu faço, né? Por conta da natureza corrompida que está no nosso coração. Então, Paulo sofreu isso, nós também sofremos isso. Então, só para ficar na mente dos irmãos, a herança que nós recebemos, que foi o descanso no Senhor, descanso do perdão, do dia do Senhor, a segurança no sacrifício perfeito do sumo sacerdote, a misericórdia que nós recebemos e a maior herança que não pode sair do nosso coração, não pode sair da nossa mente, não pode sair da nossa vida, que é a herança e a esperança e a promessa de que Cristo irá voltar e vai levar um povo ao céu. Então, tudo isso é o benefício do Novo Testamento, que é a concretização da sombra que nós vimos no Antigo Testamento.
Então, enfim, por que só Cristo pode ser o nosso mediador? Por que ele teve que vir? Por que nós não continuamos sacrificando animais de modo natural? Enfim. A razão de por que só Cristo é mediador e intercessor é porque ele foi sacrifício perfeito, como nós já dissemos aqui. Ele substituiu a antiga aliança de sacrifícios de animais. Ele é o Cordeiro prometido. Ele é o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Ele é imaculado, foi imaculado. Ele foi concebido, e aqui no caso é a concretização da promessa de Deus. Foi concebido por uma virgem, né? Foi concebido na verdade, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sobre Pôncio Pilatos. No caso, ele sofreu as nossas dores, ele sofreu as nossas angústias. Ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde ele é o nosso intercessor. Está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós não estamos aqui com medo da condenação, de sofrer injúrias por nossos pecados. Então, por mais que o tentador venha nos acusar, nós não estamos com medo. Nós sabemos que o nosso Salvador é muito mais poderoso do que isso. A palavra do Senhor fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, nós não devemos viver com medo. Mas sim, nós estamos reunidos, pois temos um perfeito sacerdote que nos legou como herança, através do seu perfeito sacrifício, o perdão. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não somos perfeitos, nós não somos imaculados, mas nós temos uma herança que foi dada por Deus, que veio através de Jesus Cristo, o perdão. E eu acho que essa é melhor, se fôssemos resumir a mensagem do Evangelho, acho que seria essa, a palavra do perdão, porque é a segurança que nós trazemos, porque nós vamos pecar. Há pessoas que vivem perturbadas com a sua consciência pesada, com a consciência de culpa, mas nós temos o mais importante, a consciência do perdão, a segurança do perdão, que o perdão não está em nós, o perdão não está no que nós fazemos, tanto de bom quanto de ruim, mas está no sacrifício perfeito do novo e do sumo sacerdote. Então, por isso que nós vivemos confiantes, mesmo nos imperfeitos, mesmo que nós falhamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, pensamos que não devemos, falamos o que não devemos, deixamos de falar o que devemos falar. O que nos une aqui não é a nossa perfeição, ou hipocrisia ou algo do tipo, mas é a certeza que aquele que veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, nos legou a herança do perdão, que nós somos perdoados através do momento que nós viemos, oramos ao Senhor, participamos da comunhão junto com os irmãos. E este que nos legou o perdão, ele faz contínua intercessão por nós. Ele está à destra de Deus Pai, rogando para que seja feita a tua vontade. Não há outra forma de haver outra mediação ao Santo Deus, senão por seu Filho, o Santo Cordeiro. Quando nós entendemos isso, o que nós usamos no final da oração, em nome de Jesus, ou por intermédio de Cristo, quando nós entendemos isso, a perfeição da nova aliança, as nossas orações ganham muito mais sentido, porque nós entendemos que o em nome de Jesus tem toda uma situação por trás, todo um contexto de que Cristo veio e realizou o sumo sacerdote, realizou o sumo sacrifício, e agora Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Então, por isso que o em nome de Jesus, ao final das nossas orações, ela tem um significado muito importante, ela tem um significado muito valioso para nós, porque nós não precisamos de ninguém mais do que Jesus para que o perdão venha até nós. E como está escrito no hino que a gente canta, nós cantamos do HNC, o hino Contemplação, diz assim em um de seus trechos, né? Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. É um resumo de tudo que nós falamos aqui. Meus irmãos, se Abraão, se Moisés, às vezes eu fico pensando, que foram homens de Deus, homens santos de Deus, Davi, né, todos pecaram, mas foram homens santos separados para a obra de Deus. Eles não conseguiram ver a Deus.
Moisés pede para ver a Deus. Deus passa com as costas à frente dele, né, na nuca. Ele vê a nuca do Senhor e aí os olhos dele começam a brilhar de forma intensa, que todo o povo percebe. Então, se esses homens santos de Deus não conseguiram ver a Deus, quanto mais nós, como os pecadores, quanto mais nós que não fomos, ou eu, né, eu me incluo, eu não me vejo como Abraão. Abraão, um homem santo, Davi, um homem santo. E aí a gente pensa, nossa, esses caras foram tão usados na mão de Deus, não conseguiram ver Deus, quanto mais nós. E aí também a gente consegue perceber a importância do sacrifício, como que Cristo foi importante para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e para que nós pudéssemos receber essa herança que foi dada e que irá ser consumida quando Cristo vier, e nós pudermos ver Ele já sem véu, sem nada, sem nenhuma sombra, e de fato a obra de Cristo for completa. Então, esse é o estudo que eu quis trazer para os irmãos hoje, que nós possamos entender a herança que foi dada à igreja e valorizar essa herança, esses benefícios que foram legados à igreja através desse novo sacrifício. A diferença que nós temos hoje com o povo do Antigo Testamento, os hebreus, é que nós venhamos sempre reconhecer que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi único, foi necessário, e que nós possamos sempre ter em mente que nós recebemos como herança o descanso do Senhor, a segurança no sacrifício perfeito do Supremo Sacerdote, a misericórdia e a herança maior, que é estarmos com Ele um dia onde, de fato, não teremos mais a presença do pecado e sempre reinaremos com o Senhor. Então, que nós, assim como os hebreus, diferente dos hebreus, na verdade, que estavam com medo e tentados a voltar às práticas antigas, nós nos fortaleçamos através da palavra de Deus, sabendo que o sumo sacerdote realizou o sacrifício perfeito, e que nós tenhamos sempre confiança e esperança no perdão do Senhor, que foi perfeito e é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Amém? Então vamos, alguma palavra? Amém. Vamos orar então.